Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada. Rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 17 de agosto de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Continuamos no grupo de lições regido pelo texto que é o perdão. Vamos a ele. O perdão reconhece que o que pensaste que o teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado e, nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como a sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar as boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora é preciso que tu compartilhes a sua função e perdoes aqueles a quem ele salvou, cuja inocência, cuja pureza ele vê, e a quem honra como o Filho de Deus. Muito bem. Lição de hoje, lição 229. O amor que me criou é o que sou. Busco a minha própria identidade e a encontro nestas palavras. O amor que me criou é o que eu sou. Agora eu não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Ele esperou tão quieto a minha volta para casa que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo o que olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que o meu Pai manteve a salvo para mim. Pai, ofereço-te a minha gratidão pelo que eu sou, por teres mantido a minha identidade intocada e sem pecado, em meio a todos os pensamentos de pecado que a minha mente tola inventou. E obrigada por me teres salvo destes pensamentos. Amém. Então, gente, o amor que me criou é o que eu sou. O amor que me criou é o que eu sou. Eu vou gastar alguns minutinhos aqui já no início do vídeo para comentar os comentários, para comentar sobre os comentários que eu recebi ontem, né?
Porque vejam bem, nós tivemos aqui a explicação da pergunta da Nair, e aí eu recebi alguns comentários e queria agradecer muito a vocês, porque essa é uma frase bem de difícil entendimento, né? Eu tive que fazer um certo esforço aqui para traduzir o que eu entendo dela, com tudo que eu já estudei na minha vida de Um Curso em Milagres, para um ponto de vista prático, né? Para como nós colocamos a prática dessa consciência no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Porque foi exatamente o que a Nair colocou. A mágoa está lá, não está? Sim, a mágoa está lá. Aí a Eneida escreveu: o perdão. Obrigada, Anair, pelo pedido do esclarecimento. Muito obrigada, Jaque, por você nos trazer uma luz através das explicações. O meu antes e depois de estar praticando o Zen, a alquimia dos milagres, Jaque, eu acho que você quis dizer que há um antes e um depois, né? Eu me sentia uma vítima, eu era julgadora, eu tentava fugir de mim mesma, sempre condenei as pessoas. Mas o meu entendimento espiritual era muito pouco. Atualmente ainda faço julgamentos, eu também. Mesmo entendendo que as experiências que vivencio não são culpas, mas sim oportunidades. O ego ainda dói muito. Se tornaram, né, o meu consolo as práticas que consigo fazer. No dia a dia estou acrescentando entendimento a cada explicação. Muito obrigada. Anaí respondeu: que aula espetacular, como sempre você arrasando nas suas explicações. Ficou tudo muito claro para mim. Muito obrigada. E aí a Janaína mandou outro comentário. Estupenda a tua explanação sobre a frase do perdão. Nair foi iluminada em trazê-la. E tu adentrou com perfeição. Tu adentrastes com perfeição. O tema. É que a Janaína Maria Bayer, ela é gaúcha, né? Anotei páginas das tuas colocações, com canetas coloridas e tudo. Muito obrigada. E aí a Elisa agradeceu, muito obrigada. A Ingrid, muito obrigada. A Ivone, que aula linda, muito obrigada. Gente, vejam bem. Essa é uma verdade. Eu me lembrei isso ontem, depois de ter terminado de gravar o vídeo. A minha médica, que segue o budismo, né, como linha lá de espiritualidade dela, ela diria essa frase da seguinte forma: o perdão reconhece que o que pensaste que o teu irmão fez a ti mesmo não ocorreu. Ela diria essa frase da seguinte forma: retire o eu e você fica sem nada. Só o eu, só o ego pode ser ofendido. O ser não pode ser ofendido. Ela diria isso. Ela já me falou isso dezenas de vezes. Dezenas de vezes mesmo. Se você tirar o eu, a pessoa veio e me xingou. A pessoa veio e me caluniou. Tem um eu aí. Se eu tiro esse eu, não há ofensa. Quem é o eu? É o ego, corpo, personalidade. Porque no ser não há ofensa. Vou provar para vocês que essa visão também é verdadeira. É a mesma consciência, tá? A pessoa veio e me caluniou. Já não tô mais no ego, eu já não me preocupo com as opiniões que as pessoas têm a meu respeito. Porque quando eu deito a minha cabecinha lá no meu travesseiro, como dizia a mamãe, está tudo certo. Eu sei que eu fiz o melhor que eu pude. Eu sei que eu sou uma pessoa correta. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu busco a integridade, a honestidade. Então, esse eu ferível não existe. E eu ainda penso assim, é direito dessa pessoa pensar isso de mim. É direito dessa pessoa me caluniar. Ela tem esse direito.
O que eu vou fazer com isso? Não sei. Qual é a consequência da calúnia dela? Eu posso perder meu emprego? Talvez eu resolva processá-la na justiça. Mas eu estou em paz. Vocês entenderam? Vocês entenderam a diferença? O eu é que fica ofendido. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Esse exercício de fazer vídeo aqui pra vocês todo dia é um exercício de profunda humildade. Porque as pessoas podem pensar de mim o que elas quiserem. E eu, com o objetivo de trazer pra vocês uma realidade ao que eu ensino, porque pra mim, na minha opinião, um curso em milagres é um curso para você transformar a sua vida. Já falei isso para vocês várias vezes. Eu não faço vídeo para ensinar vocês física quântica, não. Vocês não precisam de física quântica para nada. Ah, mas eu sou curioso, eu gosto de saber, tá? Então vai lá para um canal de um professor de física. Eu não sou professora de física. Eu sou professora de um curso em milagres. Eu preciso ensinar vocês a trazerem um ensinamento para o dia a dia. Foi isso que Jesus fez. Um curso em milagres é um curso para ser vivido todos os dias. Não à toa, nós temos 365 exercícios. Se os seus relacionamentos não estão melhorando, a sua vida financeira não está melhorando, o seu emprego não está melhorando, seus relacionamentos familiares não estão melhorando, sua saúde não está melhorando, seu humor não está melhorando, então tem algo de errado com a sua prática. Ok? Então é isso. Quando eu tiro esse eu, pensem nisso. Pensem nisso. Quando eu tiro o eu e fico com a lição, então isso aqui faz todo sentido. Tem uma lição aí pra mim nisso. Tem uma lição nisso pra mim, melhor dizendo. Tem uma lição. Tem um movimento que a vida está me convidando a fazer. Ok? Qual é o movimento? Ah, Divino Espírito Santo, me fale. O movimento pode ser trocar de emprego, terminar o meu casamento, decidir que chegou a hora de eu me casar, fazer algo por mim, criar uma nova atividade, pedir perdão a alguém, chamar a pessoa para uma conversa e talvez até pedir a ela que se retrate comigo. Tem um movimento. É que nem os planetas lá no céu. Os planetas estão aspectando, os planetas no céu estão aspectando os nossos planetas no nosso mapa natal, que são os registros energéticos que estão lá no fundo no nosso inconsciente. Os planetas nos fazem um convite. Se eu aceitar dançar, vai ser tudo bem. Se eu não aceitar, a coisa fica complicada. Ah, o que eu tenho que dançar hoje, Jaque? Rumba. Não sei dançar rumba. Vai fazer classes. O que eu preciso fazer para aceitar o convite, para aprender a lição que esta situação está trazendo na minha vida? Tudo que eu li que a Eneida falou era eu. Julgadora, crítica, me vitimizava, ninguém prestava, ninguém servia, dona da verdade. Você falasse se alguém tinha ido falar mal de mim. Eu ia lá chamar a pessoa para conversar. Como assim? Por que você está falando mal de mim? O que eu te fiz? Hoje, se eu achar que tem um fundo de verdade, eu vou buscar me corrigir. Se eu souber que aquilo é uma questão da pessoa, eu dou a ela o total direito de achar o que ela quiser de mim, de falar com quem ela quiser. Vocês sabem por quê? Porque quem me conhece não vai acreditar. E quem não me conhece e quiser acreditar sem me conhecer ou sem me conhecer tão bem, talvez eu não precise dessa pessoa na minha vida.
Gente, botem uma coisa na cabeça de vocês. Nós precisamos prestar contas a Deus. À medida em que você presta contas ao seu Criador, está tudo bem. Se o outro estiver falando calúnias de você, não tem problema. Vamos dar às pessoas, acraseado, vamos dar às pessoas o direito de não gostarem da gente, não pensarem boas coisas da gente, não quererem a nossa companhia, falarem mal de nós pelas costas. Nós precisamos nos preocupar se nós estamos falando do outro pelas costas. Aí a gente tem que se preocupar. Ah, você não fala mais? Nossa, hoje eu falo 20% do que eu falava. E quando falo, me permito que aquilo seja um breve desabafo com uma pessoa em quem eu confie e que aquilo tenha princípio, meio e fim. E parto para uma visão de solução. Nossa, essa pessoa agiu de uma forma tão injusta comigo. Olha o que essa pessoa fez comigo. O que eu vou fazer com o que a pessoa fez comigo? Como eu posso resolver isso? Eu tenho controle sobre a ação do outro? Não tenho. Mas eu tenho controle total sobre a maneira como eu vou reagir diante da ação do outro. Ontem, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que ontem a gente fez a lição Deus não me condenou, eu também não me condeno. Que é exatamente a consciência da Cabala que eu trouxe para vocês, se eu não me engano, na sexta-feira. Deus não me condenou, eu também não me condeno. Né? Então é exatamente aquela consciência de que se eu ficar condenando o outro, a vida vai me colocar na posição de passar pelo mesmo problema que o outro está passando, que talvez me leve a eu ter que ter uma resposta parecida com aquela que o outro teve comigo. Porque se eu estiver agindo com base no medo, eu vou errar. Se eu estiver agindo com base na vergonha, eu vou errar. Se eu estiver agindo com base na culpa, eu vou errar. Né? Eu vou errar, não tem jeito, porque agindo na vergonha, na culpa e no medo, eu estou agindo com base no sistema de pensamento do ego, então eu vou errar. E o medo é retumbante. Nós agimos com base no medo diariamente. Às vezes até essa pessoa que está aí falando mal de você, ela tem medo de você. Medo como? Talvez ela tenha medo de ver que você está seguindo um rumo na sua vida de melhoria e ela não se dispõe a isso. Ainda vai se dispor. Vai chegar o momento dela. Talvez por isso ela fale de você. Talvez ela inveje a sua coragem, em vez de admirar a sua coragem e copiar a sua coragem. Tá? Então, essa é a história por trás dessa frase aqui. O perdão reconhece que o que pensaste que o teu irmão fez a ti não ocorreu. Porque nós estamos falando da invulnerabilidade do ser. O outro não tem a capacidade de me destruir. Somente os meus pensamentos me ferem. Tem várias outras lições no livro que vão trazer essa consciência. O fato ocorreu. Mas qual é o efeito desse fato na minha realidade? É nenhum. E essa é a jornada, entre aspas, da iluminação. A cada vez menos eu permito que o mundo externo me afete. Dores e prazeres. Lembrem-se disso, os prazeres também. A cada vez menos eu preciso de que certas coisas externas ocorram para que eu fique feliz. Ou para que eu não me sinta infeliz. Eu vou construindo um mundo interno tão sólido, tão sólido, tão sólido,
que quando as coisas dão errado do lado de fora, eu automaticamente falo o que eu preciso mudar no meu mundo interno. E eu paro totalmente de me concentrar no outro. E eu me concentro totalmente em mim. O que este movimento está despertando em mim? O que eu estou sentindo diante da atitude do outro? E aí eu vou trabalhar em mim. É simples, mas não é fácil. Tá bom? É simples, mas não é fácil, mas é importante. É imperativo. Eu olho para mim, o que eu estou sentindo, como eu estou me sentindo diante disso. O que eu não posso tolerar. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de insights que eu tenho fazendo essa pergunta. O que eu estou sentindo aqui com isso? Ah, eu descobri que a pessoa está falando mal de mim no meu trabalho e me prejudicando. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo um medo profundo do prejuízo que essa pessoa vai me causar. Eu estou me sentindo injustiçada. Então, o que eu vou fazer com isso? Ah, eu vou trabalhar com isso. Eu vou. Mas se isso me afeta diretamente, e eu acho que cabe uma conversa, talvez com a pessoa, talvez com o meu chefe, aí eu vou e faço. Mas é a partir de um outro centro. Não é a partir do centro de reagir. Ah, eu vou reagir, eu vou lá e vou dar um soco na cara daquele homem. Não, não é. É do ponto de vista da ação. Soube que minhas condutas estão sendo mal interpretadas. Eu não preciso dizer nem por quem. Soube ou ouvi rumores de que o meu trabalho está sendo questionado. Eu não preciso nem dizer por quem. Gostaria de apresentar os resultados X, Y, Z. Ok? Ok? E isso aqui são exemplos que eu tô dando para vocês, tá? O que me lembrou uma outra lição que a gente já praticou esse ano. Somente a minha condenação me fere. Somente os meus pensamentos podem me ferir. Deus não me condenou, eu também não me condeno. E já sei por que não me condeno. E já sei por que o erro do outro, na verdade, não aconteceu. Tá bom? Muito bem. Obrigada pelos comentários. Esses comentários, lembra vocês que hoje à noite a gente tem live, se Deus permitir, às 19 horas. Esses comentários são fazem possível, assim como os nossos debates no final das lives, fazem com que seja possível com que a mensagem alcance um maior número de pessoas. Porque talvez a dúvida da Nair seja a dúvida de vários de vocês, como aparentemente foi. Então, às vezes, eu tô aqui feliz da vida, crente que vocês estão me entendendo. Então, se vocês não me perguntarem e me disserem que não entenderam, eu não terei como esclarecer a vocês. Né? Por isso que eu digo para vocês que eu ficava lá sentada lá na primeira fila, literalmente, nas aulas da minha professora, e quando ela terminava eu enchia ela, coitada, de perguntas. Eu ia linha por linha no texto. É isso. É assim que a gente aprende. E é assim também que nós nos asseguramos de que verdadeiramente aprendemos. Tá bom? Dia 17 de agosto, a linguagem da liberdade de Melody Beach. Pensamentos de cura. Tenha pensamentos de cura. Quando sentir raiva ou ressentimento, peça a Deus que o ajude a sentir isso. A aprender com isso e então a libertar-se disso. Peça a Deus para abençoar aqueles de quem você sente raiva. Lembram que eu ensinei a vocês a fazerem o diário de mudança de atitudes? Escrever os medos, escrever os ressentimentos diariamente e entregar tudo para o Divino Espírito Santo, pedir a Ele para você para te ajudar a sentir a raiva, a dor, aprender o que você tem que aprender e a se libertar.
Remove de mim, remova de mim, por favor, meu divino Espírito Santo, o ódio que eu estou sentindo do fulano de tal. Eu não tenho condição de lidar com esse ódio. Tá bom? Peça-lhe que o abençoe também. Então, nós vamos pedir ao Divino Espírito Santo para abençoar a todos aqueles de quem nós sentimos raiva e vamos pedir para que ele nos ajude, para que ele nos abençoe também. Até porque nós temos uma tremenda raiva de nós mesmos, não é mesmo? Quando você sentir medo, peça a ele para afastá-lo de você. Remova de mim esse medo, eu te entrego. Quando você se sentir miserável, force os movimentos de gratidão. Quando se sentir privado, saiba que há o bastante. Quando se sentir envergonhado, reassegure a si mesmo de que você é legal, de que você é bom o bastante. Quando duvidar da sua marcha ou da sua posição atual na vida, assegure-se de que está tudo bem. Você está exatamente onde deveria estar. Reassegure-se de que os outros também estão exatamente onde deveriam estar. Inclusive aquele seu filho, a quem você não deixa em paz. Talvez o seu marido, né, querida? Quando você pensar no futuro, diga a si mesmo que ele será bom. Quando olhar para o passado, abandone todos os arrependimentos. Quando encontrar problemas, esteja certo de que haverá uma solução apropriada e um ganho proveniente daquele problema. Quando resistir a sentimentos ou pensamentos, pratique a aceitação. Quando sentir um desconforto, conscientize-se de que passará. Quando identificar um desejo ou necessidade, diga a si mesmo que serão satisfeitos. Quando se preocupar com aqueles a quem ama, peça a Deus para proteger e cuidar deles. Essa é sensacional. Começou a querer atentar à vida alheia, reza e entrega o bem-estar da pessoa para o Espírito Santo. Quando se preocupar quanto a si mesmo, peça a ele para fazer o mesmo. Quando você pensar nos outros, pense no amor. Quando pensar em si mesmo, pense com amor. Aqui eu acho que é pense com amor também no início, tá? Acho que é um erro de tipografia. Depois veja os seus pensamentos se transformarem em realidade. Hoje terei pensamentos curativos, terei pensamentos de cura. Me ocuparei disso, tá bom? Então, em vez de você ficar querendo atentar todo mundo, em vez de você ficar querendo controlar tudo, que você não controla nada, agora você já sabe disso, né? Você reza e entrega tudo para Deus. Entrega a sua culpa, escreve aquela carta horrenda que você sempre quis, fala tudo que você sempre quis dizer pro seu ex-marido, chama ele de tudo que você tiver vontade, mas é de tudo mesmo, tá? Chama ele de empiastro, tá bom? Depois você queima. Claro que você vai queimar fazendo uma oração e entregando toda aquela negatividade ao Divino Espírito Santo, tá bom? Já que eu tenho um pouco de receio, porque você fala isso para todo mundo. Então todo mundo vai ter que entregar tudo para o Espírito Santo. E aí eu fico pensando que o Espírito Santo, a essas alturas do campeonato, ele está muito ocupado. Então ele não vai ter tempo para me ajudar. Lembre-se do que eu expliquei para vocês. Em 2023 ou 22... você tem o seu personal Espírito Santo. Ele é só seu. Ele está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano a seu serviço. Tá? Não se preocupe com isso. O Espírito Santo, ele, obviamente que ele olha para você e ele olha para você com muita compaixão. Porque ele pensa assim, que pessoa chata. Mas ele tem um trabalho, né, gente? E missão dada é missão cumprida, né? Vocês sabem disso, não é mesmo? Tá bom? Vamos à leitura do livro O Sucesso Sagrado, de Barbara Stein, um curso em milagres financeiros. Lição de construção de riqueza número 8. Tire os meus 12 melhores investimentos e o meu portfólio de investimento será medíocre, na melhor das hipóteses.
Frase atribuída a Warren Buffett, milionário aí, não sei, não me lembro de que. Né? A segunda forma de minimizar o risco da perda quando você investir é através da diversificação. Ou colocar os seus ovos, o seu dinheiro, né, em cestas diferentes, né? Tem até o ditado aqui que a gente fala, né? Nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só. Se você deixar a cesta cair, você perderá todos os ovos. Cada uma das 5 classes de ativos são cestas individuais. As ações, os títulos, os imóveis, o dinheiro e as commodities. Ademais, cada classe de ativos pode ser dividida adicionalmente em subclasses. Por exemplo, as ações podem ser classificadas por tamanho, de pequenas, médias e grandes companhias, tá? Então você pode, por exemplo, comprar ações da Petrobras. E você pode, por exemplo, comprar ações de uma pequena companhia de petróleo independente, tá bom? Os títulos podem ser classificados por tipo corporativos, municipais e títulos do governo. Os títulos e ações regionais podem ser classificados por geografia, americanos, estrangeiros e de mercados emergentes. Cada uma dessas classes de ativos ou subclasses reage diferentemente a várias condições do mercado, né, e a diferentes períodos de tempo. Olhem que legal, não entendo nada disso. Então, quando as ações acho que é de pequenas empresas subirem, enquanto as ações de pequenas, então digamos, quando as ações das pequenas empresas estiverem sofrendo, as ações de grandes empresas podem estar se saindo muito bem. Ou quando as ações de empresas americanas puderem estar bem, né, crescendo aí, aumentando, as empresas europeias podem estar numa fase de recessão e os mercados emergentes podem estar voando. Isso nem sempre significa que as coisas vão funcionar dessa forma. Em alguns momentos, um mar turbulento faz com que afundem todos os navios. Mas, para a maior parte do tempo, a diversificação de investimentos protege os seus investimentos, né, de uma forma geral. E uma vez que você nunca vai saber qual setor vai sofrer, né, na próxima crise, a diversificação reduz a volatilidade do seu portfólio de investimentos inteiro. De fato, os estudos indicam que a diversificação ela responde por 93% da performance de um portfólio de investimentos total. Apenas 2% vem dos picos das ações e 3% da sua boa sorte. Apenas 2%, olhem que legal, apenas 2% vem do fato de você escolher a ação correta. E nós ficamos doidos tentando encontrar quais são as melhores empresas, quando deveríamos estar colocando a maior parte da nossa energia e estarmos seguros de que estamos diversificando os nossos investimentos em categorias mais numerosas, né? E aí ela vai falar aqui do caso dos fundos mútuos, e eu não sei se eu vou ler isso para vocês amanhã, gente, porque eu vou ter que estudar isso aqui antes de ler, porque é um texto sobre economia, tá? Então, basicamente é isso. Ela tá falando pra gente investir e diversificar os nossos investimentos. Eu lembro a vocês sabem que tem uma coisa curiosa. Eu tenho amigos muito ricos
que investem em obras de arte, né? Olha que maneiro. Obras de arte rendem com o tempo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, de uma forma geral, quem tem dinheiro gasta o próprio dinheiro em coisas duradouras, tá? Gasta, a mentalidade de quem tem dinheiro eu prefiro ter uma coisa muito boa do que ter 3 ruins. Essa é a mentalidade, tá bom? Eu me lembro de... não vou falar nomes aqui porque eu não quero ofender ninguém. Mas eu me lembro de alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eu discutindo com um membro da minha família que insistia em comprar coisas no camelô, coisas de baixíssima qualidade, mesmo sem precisar. Porque às vezes a gente precisa, tá, gente? Então, nada contra. E era sempre, aquela pessoa sempre tinha a mesma experiência, que é a do barato que sai caro. O barato sai caro. É aquele guarda-chuva que você comprou no camelô e que resistiu a uma chuva. Quando chover de novo, você vai ter que comprar outro, né? E aí eu me lembro que, muito interessantemente, essa pessoa viu um guarda-chuva meu, um guarda-chuva de alumínio de uma marca brasileira chamada Fazolete. Ele ficava pequenininho assim. Eu acho que eu ainda tenho um dele aí. Eu comprei 2 e ele durou muitos anos e depois quebrou, aí depois eu comprei um outro. Chama-se Fazolete. Ele é todo de alumínio, ele é maravilhoso. E a pessoa viu o guarda-chuva e perguntou por que eu tinha um guarda-chuva tão caro. E aí eu falei, porque durava. Não, mas você vai perder. Não, eu não perco. Eu me lembro que eu tenho um guarda-chuva, né? E aí... quando é tão curioso isso, né, gente? Há uns 2 ou 3 anos atrás, uma amigona minha veio aqui em casa. Uma amiga assim que eu adoro, mas agora a gente tá afastada porque ela se mudou para Teresópolis. E aí ela veio jantar aqui comigo e trouxe um guarda-chuva lindo, bonito, daqueles grandes que não fecham, né? E ela foi embora e se esqueceu do guarda-chuva. Aí, ela me ligou e falou, deixei meu guarda-chuva aí na tua casa. Eu falei, deixou, mas fica tranquila que eu guardo pra você. Não, Jaque, guarda-chuva de camelô, imagina, fica com guarda-chuva de presente pra você. Você gostou? Eu falei, nossa, achei ele lindo. Fiquei com o guarda-chuva. Aí, gente, deu uma chuva aí, eu acho que isso foi ano passado, sei lá, não me lembro. Deu uma chuva aí, eu tinha que ir pra academia, porque eu malho mesmo quando tá chovendo. E aí, desci pra academia, abri o guarda-chuva, desci minha ladeirona, cheguei na academia, fechei o guarda-chuva, fui malhar. Quando eu voltei, fui abrir o guarda-chuva não abria. Então, o guarda-chuva já ficou lá, na academia, né? Já tinha se quebrado todo. Então, é isso. Então, se a gente quer criar coisas boas nas nossas vidas... E isso é muito o que ela fala aqui, tá? É muito, 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 muito. Se nós queremos criar coisas boas nas nossas vidas, nós temos que aprender a copiar aquelas pessoas que já têm essas coisas boas na vida delas. Tá? Copiar mesmo. Mimetizar. O ser humano é bem bom nisso. Eu não sei fazer, mas alguém sabe. Então eu vou copiar a maneira como essa pessoa faz. Não no sentido de copiar e dizer que foi eu que fiz. Né? Eu vou pegar e vou copiar aqui o livro da Melody Beach e dizer que eu escrevi. Não é nesse sentido. Mas eu quero sim copiar a mentalidade da Melody Beach. Por isso a gente lê o livro dela. Eu quero aprender a pensar como ela pensa. Beleza? Lição 229. O amor que me criou é o que eu sou. Busco a minha própria identidade e a encontro nestas palavras. O amor que me criou é o que eu sou, agora não preciso mais buscar. O amor prevaleceu, ele esperou tão quieto a minha volta para casa, que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo o que olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que o meu Pai manteve a salvo para mim. A minha identidade de filho de Deus. Filho e filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada, íntegra e isenta de pecado. Tá bem? Pai, ofereço-te a minha gratidão pelo que eu sou,
por teres mantido a minha identidade intocada e sem pecado, em meio a todos os pensamentos de pecado que a minha mente tola inventou. E obrigada por me teres salvo desses pensamentos. Amém. Tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Hoje à noite, live às 19 horas. Tá bom? Vamos continuar naquele item, a dinâmica do ego. E hoje nós vamos estudar, se Deus quiser, todo o texto, que é enorme, do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Capítulo 11, Deus ou Ego, item 5, a dinâmica do ego, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Não, amanhã não, hoje à noite. Bye, bye.